podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Aqui é @João Vitor e minha expectativa é explicar por que o analista não vira diretor. Aqui é @Ricardo M. Domingues. Minha expectativa é explicar por que você não deve depender do Facebook. Boa. Aqui é @DenerLippert e a minha expectativa é ir de 1 para 10 canais. Que você acha dessa? Eu não pensei numa ainda, mas peraí. Essa aqui é óbvio. Aqui é @Guilherme_Lippert e a minha expectativa é entender qual que é o maior desafio na transição entre uma gestão de um canal para múltiplos canais. Bom. Boa! No episódio do Roy Hunters de hoje, você vai entender como escalar e diversificar seus canais de vendas, como gerir e criar uma equipe para extrair os melhores resultados destes canais e o que fazer para não se tornar um profissional obsoleto para o mercado nos próximos anos. Escute agora no Roy Hunters. Seguinte, qual que é a ideia, tá? Eu quero colher de vocês um pouco da visão e experiência, até porque acredito que vocês têm isso, viveram um pouco disso na pele, que é, pensa no cara que ele tá lá, que nem a gente falou num episódio anterior aí, que ele tá lá gerenciando, começou a fazer uma campanha pra ele, pra Facebook, ou pro primeiro cliente dele ali, os primeiros clientes, ele tá fazendo Face, Google, o que for, qualquer canal, pode ser mídia digital ou não, a gente fala muito de mídia Tem o digital varejo físico, por exemplo. ou tem o varejo físico, exatamente, tem uma loja física, faz ali um canal, o seu primeiro local que ele conseguiu fazer funcionar e acha que tá ganho ou acha que é isso o game. O melhor exemplo disso é o cara que tem uma loja física, vende loja física, quer vender na internet, por exemplo. Ou o cara que vende com vendedor na rua. Exato. E aí, qual que é a questão que eu quero colher com vocês? Quais são os pontos e como que a gente pode fazer pra esse cara sair do single channel, do único canal, pra ele ir, não vou nem dizer omnichannel, não é esse o termo, seria multichannel, né? Que é tipo, porra, como é que eu me considerava bom em Face e eu não curtia muito Google, a mesma coisa de sempre, a mesma coisa do trafegueiro lá, não faz Google porque é um pouquinho mais complexo, porque a ferramenta não é tão bonitinha, não é tão user-friendly, então eu não queria tanto ir pro Google, mas pau no meu cu, tem que ir pro Google, tem que aprender, tem que entender como que funciona aquilo. E é sempre um desafio. Como que é essa transição na visão de vocês? Quais são... Como que o cara pode fazer ela da melhor maneira? Eu vejo que você tem pelo menos... Antes de falar a minha visão inicial aqui, só uma coisa. Eu não acho que o melhor exemplo é o cara que vende offline e quer ir pra online. Ou o contrário. Porque é uma mudança que eu considero brusca demais para ser o primeiro movimento do cara em termos de mudança de canal. Face Google é um exemplo mais legal. simples. Mas... E aí é onde que eu acho que assim, você tem dois caminhos fáceis, entre aspas. Ou colocar canais que alavanquem um canal que você já sabe fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Cara, eu sou muito bom influenciador. Ao invés de eu simplesmente abrir um outro canal, ao invés de eu tentar fazer mídia paga, dar ROI, se eu usar mídia paga para alavancar influenciador. Que pra melhorar trazer mais seguidor no meu perfil, sei lá. Exato. Então, legal. Isso pode ser... Fortalecer o primeiro loop. O outro é, por exemplo, cara, eu tenho um canal e tenho esse outro canal que ele tem uma dinâmica muito parecida. Não tem, a curva de aprendizado é muito mais em especificidade do canal do que de como opera, a lógica como o canal funciona. Search pro Bing. Ou não, cara, mídia paga no Facebook, mídia paga no Facebook pra mídia paga no Google. No fim do dia, a lógica é a lógica de mídia paga. Não mudou muita coisa, mudou operacionalizar a ferramenta. Pra ser estado da arte, é outra história. Mas assim, pra começar a usar, não mudou tanta coisa. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Tipo de compra é similar e tal, beleza. Leilão, não sei o quê. Então são show. dois caminhos que eu vejo que assim, cara, first steps a maior besteira que eu vejo a galera fazer é nunca, sei lá, tô a vida inteira em mídia paga. Vou começar agora em conteúdo. Já começa em YouTube ou SEO ou alguma coisa que é tipo, são os mídias de conteúdos mais difíceis que existem. Mas olha só, o lance da loja física é um bom exemplo, até pelo que eu tá dizendo, eu vou defender aqui o ponto, pegando o que tu tá falando. Se eu tenho uma loja física e vendo na loja física, aí eu vou montar um e-commerce. Aí
outra coisa. Agora, se eu pego o Facebook pra levar mais tráfego pra loja física, ou gerar a link mesma pro coisa que WhatsApp... ele Aí você falou, entra né? na primeira, né? De alavancar Alavancar o canal o loja do canal que eu já física. tenho, que é Não, exatamente verdade, o correto boa. no meu ponto de vista Justíssimo. também. Aí faz sentido. Eu tinha entendido o contrário, eu tinha entendo, tipo, vou abrir um e-commerce. Ah, aí fudeu. Não, porque aí aí virou fudeu. outra coisa, tu nem sabe se tem fit Beleza. com aquele canal. Então, tipo, eu acredito que o primeiro aprendizado aqui é isso, né? Do cara pensar no que ele já tá fazendo certo e como potencializa aquilo e melhora e torna mais eficiente. Pô, tu já tirou tudo que dava pra tirar do Google Search, já botou mais grana lá porque já tá dando certo, que tu vai inventar outra coisa, que vai te dar mais trabalho de manutenção, não sei o quê. O que tu acha? No geral, isso é verdade, mas não sempre. Não sempre. Por quê? Por qualidade do lead, por LTV potencial. A perda marginal lá em cada real que você coloca. E por risco. Tô investindo em Facebook, tá bom pra caramba. Por que eu vou abrir Google? Porque numa belíssima segunda-feira o Facebook sai do ar. Ele leva 8% do seu faturamento do ano. Perfeito. Considerando isso, faz sentido. Mas ao mesmo tempo, o esforço de tu abrir um novo canal é muito grande. Mas eu não acho Principalmente se tu investe pouco eu no não acho que- canal Eu lá. acho que é parte do processo de amadurecimento de um cara de tráfego, ou de um cara de growth, ou do empreendedor. O quê? Deveria ser o passo natural do cara ampliar os canais de distribuição dele. Mas um aí- cara que tem. tá. E, claro, a gente poderia entrar na discussão filosófica aqui que, porra, esse novo canal deveria partir de um interesse genuíno ou de uma visão de alavancagem ou de uma noção de escala que muita gente não tem. Mas acho que essa é uma outra discussão. Mas, Eu acho que, tá. ou seja, estou falando de apetite aqui, né? Mas meu ponto aqui é, tipo assim, eu concordo que ele tem que diversificar, mas ele não pode deixar de crescer aquele canal, entendeu? Perfeito. O problema é o cara tá fazendo 10 mil, escalar, né? tá fazendo 10 mil no Google e tá dando super certo, ele não, beleza, agora botar 5 no Face, pô, bota 2, bota mais 3, então vai pra 13 no Google, entendeu? Tipo Segue a escala, segue o canal Uma que tá coisa é você funcionando, né? abrir outros canais, outra coisa É espremer aquele outra canal que tá dando coisa é certo. você alargar na metade Do caminho. do caminho. Do teto daquele canal. E tá longe do teto, na verdade, né? O cara tá gastando 10 mil num search, ele provavelmente tá muito longe do teto dele. Mas um ponto que eu quero pensar assim também é, tipo, o que a pessoa que está nos ouvindo quer ser, saca? Tipo, se tu quer ser um especialista de Facebook Ads, beleza, talvez esse episódio aqui não vai fazer tanta diferença pra ti, porque tu quer ser o carinha da ferramenta do Facebook Ads e show, é uma escolha que o cara pode ter. O que eu quero instigar e provocar aqui é que o cara não pode ser, na minha visão, ou não deveria, ou não é a melhor forma, talvez, ele ser o especialista da ferramenta, e sim ele ser um cara mais generalista, que é aquilo que a gente falou também. Cara, eu tenho minhas dúvidas do quanto que faz sentido quando a gente pensa em tráfego, principalmente tráfego pago. Você ser o cara one shot. Você só sabe fazer aquilo. Mas e mesmo mais o nada. tráfego pago. Não, eu falei especialmente em tráfego pago. Ok, Porque em eu canais diria- mas eu orgânicos, quis eu dizer acho que assim, você ainda mesmo- tem uma questão que começa a A pegar o técnica muda branding, muito. que a A gente já técnica começa o muita brand que a gente já tecnicalidade. falou, começa SEO algumas é outras outro coisas. jogo. Mas assim, cara, em canal pago é complicado. Tu ser só o cara do tráfego pago, tu disse? Não, você ser só o cara do Facebook Ads. Dentro do tráfego pago. Você tem que ter, Entendi. eu acho que assim, é obrigatório ter o conhecimento de como. Pra quem é marketing de performance, a minha visão é que o conhecimento de aquisição como um todo é obrigatório. Ele pode ser especialista em anúncios no Facebook. É uma especialização. Mas ele T-shape, né? tem que ter o T-shapes ali de aquisição, É, cara, que senão boa você tá fé. ferrado. Perfeito. O cara de growth ou marqueteiro, ele tem que ter esse pulso de distribuição. Ele é um canal de distribuição daquela empresa. Assim como uma Ambev, o canal de distribuição dela é o caminhão. É o cara, porra, o vendedor Motinha. que vai bater lá no bar do interior do Sergipe. É que o trabalho do cara é buscar qual que são as alavancas para conseguir, porra, gerar tráfego, gerar audiência, gerar lead. E eu realmente sinto isso como isso deveria ser, cara, quase que parte do amadurecimento natural de uma figura nessa posição. No mundo que a gente tá hoje, pra onde tá indo, cara, o cara que tá pautado, tentando se basear numa carreira exclusivamente de Facebook Ads, por exemplo, vai ser um cara que daqui a 2, 3 anos vai estar obsoleto. Se depender do Facebook, ele tá obsoleto, porque a ferramenta ficou tão Exato. automática É que não como se precisa ele mais. fosse um representante de um único produto. Exato. Então, puta, natural o Facebook ser a porta de entrada. E costuma ser, inclusive, de a maioria das pessoas do mundo digital, né? Que é mais Mas barato, parte. mais fácil. Perfeito, perfeito. É uma profissão. Uma profissão como qualquer outra. Você tem que dar o próximo passo. Você tem que se especializar. Uma dúvida. Vocês acreditam que tem
o momento... É que vamos lá, né? Geralmente, as empresas, elas começam seguindo a Power Law de distribuição dos canais. Algum canal, ou pouquíssimos canais, 1, 2, concentram tudo. 70% ou do 80% mais do que você gera. Às vezes, assim, tem um único canal que você consegue sequer medir o resultado. Tem algum threshold ali, cara, quando você bate esse número de faturamento, esse tanto aqui, é saudável você ativamente abrir mais canais ou não? É ficar... É mais feeling, sentir, entender. Tipo, tem um hard stop. Cara, se você fatura mais do que 1 milhão por mês, sua obrigação é criar mais canais. Antes disso, não é tão obrigatório. Difícil definir um nível. Muito difícil. Depende muito do setor. Acho que são várias dimensões além do nível de receita. O tamanho da audiência é um dos principais. Já chegamos naquele... Sabemos que esse é mais um daqueles episódios mais profundos, mais deeps. Porque são infinitas possibilidades, né, cara? É foda. De combinações e tudo mais. Até tu chegar em mídia off também, que a gente não fala muito aqui, mas também tem momento que vai fazer sentido, como era no caso da XP aqui. Mudar a pergunta, então. Vamos pensar numa empresa que, cara, já atingiu o Product Market Fit, você já tem uma empresa, você sabe que você vende, já consegue fazer um planejamento pelo menos dos próximos 3 meses do que você espera vender. Pensar nesse estágio. Quantos canais vocês acreditam que uma empresa dessas deveria... Independente da distribuição de representatividade, quantos canais ela deveria ter? Depende do time. Aí que eu acho que é um bom ponto. Porque lá, como é que a gente tem feito na V4, aí vamos ver no caso aqui da XP com o Ricardo. Para cada canal, eu vejo como um asset que eu preciso ter um dono. Então, por exemplo, no meu canal de mídias independentes, que é influencers, gestão, Infomoney, eu tenho que ter um dono. Facebook eu tenho outro dono, Google eu tenho outro dono. Então, para cada um desses assets, eu faço uma gestão matricial. Eu tenho o dono do conteúdo, o dono da distribuição do conteúdo e o dono da monetização. E essas são minhas colunas, né? 3 colunas e eu tenho os donos dos assets. Então, se eu quisesse colocar mais assets, eu precisaria ter mais pessoas para cuidar do asset que manjasse daquele asset. Por exemplo, vou abrir influenciadores, canal de mídia independente. Preciso de um gestor de relacionamento com o cara. Não adianta eu ter uma parceria com a Infomoney se eu não construo relacionamento, não produzo com os caras, não vai vender. Não vai tracionar, não vai ter audiência, não vai ter nada. Então, depende do teu headcount muitas vezes. Que é o ponto que a gente falou no episódio contigo, né? Vocês repararam que a gente não falou de e-mail, a gente não falou de SMS, não falamos de push, não falamos de WhatsApp. E-mail eu coloco e-mail, SMS, WhatsApp, eu coloco tudo como inbound. Não, Interessante. eu coloco com tem SEO como um dinâmicas canal, bem e-mail independentes. como um SEO canal. é um canal, tô falando e-mail, WhatsApp e SMS. Pode É ser inbound. da CRM, né? Tudo que eu Poderia tenho o ser lead CRM. do cara Mas é um canal. e não é É um cliente, canal. eu coloco... É um canal à no parte. geral, a gente... Não tem você vê, dono. né? Já tem um que ele é SRM, É, mas ele pode ser tão tão bom quanto os bom outros. quanto os Mas demais. precisaria de um dono, não precisaria? Não um pra cada um. Não pra Cara cada um, mas de pra SMS, CRM. não. É pra CRM. Perfeito, mas Que é, eu acho curioso esse carimbo, Mas né? aí, O cara, cara de é CRM CRM ou é inbound, que nem eu Mas uso? isso é pra growth. mim é CRM. Não, é growth como um todo, porque ele tá... Mas é uma subdisciplina dentro do eu mundo vejo growth. como uma gestão matricial, que eu tenho o dono da coluna, que é growth, mas é que nem a gente tava conversando sobre o caso da parte de produtos digitais da XP lá, que... Como é que é o nome? Digital content. Digital Content, né? Que ele virou um asset tão importante que precisa ter um dono, pra pensar só nele. Enquanto tu tem a galera que pensa no CRM, pensa na mídia paga, pensa não sei o quê, não sei o quê. Então, deixa eu mudar a pergunta. Como que você define que ficou tão importante que precisa de um dono? Vou falar como eu faço. Por exemplo, Google e Facebook era muito importante. Mas por que era muito importante? Porque já fazia- O que foi? Vamos lá. Vou O te que é um falar o fator processo. que tornou importante? O processo é assim, ó, eu era um cara querendo vender. E aí eu comecei a testar coisa. Aí aqui deu certo. Aí deu certo, eu comecei a alocar mais. Aí beleza, eu botei um dono porque deu certo. Antes era eu tentando tudo. Aí beleza. Aí agora eu vou tentar o outro. Aí deu certo, coloquei um dono. Então eu sinto que tem um apêndice do testador. Que é o cara que tá sempre testando. Que dependendo da estrutura vai ser o head, vai ser o CMO. Muitas vezes você é o cara de growth abrindo novos canais, Aí ele validando. acha o Onde graxa? canal, ele Experimentação. experimentou, tracionou, aí ele dá um dono. Aí você viu que aquele canal tem potencial de mover o ponteiro do negócio, de É, trazer ou- resultado significativo. Ok, vou trazer um dono pra garantir que move o Vou ponteiro. botar alguém pra ser o dono ali dentro dele ali. Eu vejo que tu vai ter que sempre ter o cara testando novas coisas e sem parar aquelas que estão escalando elas, aquelas que já deram certo. o com mover o dono. ponteiro ou não vai variar de negócio. Para alguns negócios é trazer 100 mil de receita, Aí, para outros é trazer tem a ver 100 com milhões. Star Metric. Legal. Faz sentido, Gui? Faz sentido. Eu fico pensando assim, tipo, como que... Eu acredito que uma dúvida que o cara vai ter sempre, e talvez tu, Ricardo, possa ter tido isso. Vou te fazer uma pergunta primeiro. Tu já rodou, por exemplo, já teve que gerenciar ou fazer, executar a mídia off? Não. Geoff é outro canal aqui. É outro canal. dono. É para mar aberto. É mar aberto, beleza. Mas tu Mas- gerencia alguém que faz isso? Não, a gente tem um time correlato que Só mídia off. a gente define as estratégias em conjunto. E além de ter uma agência, provavelmente, que faz a compra da mídia off.
em alguns casos. Porque mídia off tu não compra direto, né? Perfeito. Por que eu pergunto isso? Porque em alguns casos, provavelmente o cara vai se deparar de ter que gerenciar, ou criar, ou trazer pra dentro, ou começar a utilizar um canal que ele não é um especialista. Porque esse é o caminho que normalmente a gente faz. Tipo, eu vou fazer Facebook pra caralho aqui, porque parece que tá dando certo, e agora ficou bom, eu vou passar pra um cara aqui e vou fazer o próximo. E aí eu viro o foda do Google, daí eu passo pro próximo, daí eu faço... Então vamos lá. Então talvez Como que tu vai escalar isso a mais? pergunta seja diferente, seja... Como que você faz quando você entende que tá na hora de trazer um canal que você não é especialista? Tá na hora daquele canal fazer parte do seu E como que mix. você, não especialista, gerencia esse cara? Eu não manjo de TV, como é que eu vou gerenciar o cara? Gestão libertária, daí entra a pauta da gestão, tu dá a missão e o cara tem que entregar. O papel do gestor é saber fazer as perguntas certas. Não é saber fazer. O Alguém sabe modelo lá. que eu tento usar quando é alguma coisa assim. Primeiro, eu tento me educar o Não sabe. mínimo, pelo menos. Perfeito. Cara, eu tenho que entender a lógica daquilo, como é que funciona. Exatamente. Então é um trabalho de educação minha. Depois que eu tenho a minha própria educação daquilo, eu tenho que definir algumas coisas. Primeiro, o que eu espero de resultado? Como que eu vou mensurar se esse resultado está sendo entregue ou não? Isso muito bem alinhado entre as partes. Quem eu vou trazer para gerenciar isso? Provavelmente vou procurar alguém que tem experiência. E é aquilo assim, o mínimo de experiência que eu procuro é inversamente proporcional à minha. Então assim, quanto menos conhecimento eu tiver do canal, maior é o mínimo de experiência de quem eu for contratar. Eu espero que a pessoa tenha comprovado o quê? Track record de mercado. Trouxe a pessoa, alinhei o resultado que eu espero e como eu vou mensurar o resultado, a pessoa tem que me entregar duas coisas. O resultado, mas mais até do que isso, principalmente no começo, plano de ação de como ela vai chegar no resultado. Eu preciso ter a segurança de que ela tem um plano de como ela vai chegar Que lá. faz E sentido depois no de um mínimo, né? tempo... E aí, depois de um tempo, Super ela vai me mensurável. trazer os números. Que é aquilo, cara, desde o começo tem que estar muito claro. Olha, cara, quero que você faça mídia off pra trazer esse resultado e eu vou mensurar seu resultado assim. E aí eu espero, inclusive, que a pessoa me fale, João, não faz Nada a sentido ver. você querer falar, cara, o número de leads que cada propaganda na Globo gerou. Esquece, isso não vai gerar resultado. Tipo, eu tô querendo comprar mídia offline nos relógios que tem aqui em São Paulo. Tô cotando pra comprar. Na hora que eu tava conversando, o pessoal falou, cara, você vai querer o quê? Você tava pensando nessa opção. Uma delas era número de downloads de um e-book. É real? Porque eu não sabia, cara. Falei, tem isso aqui tudo de opção. O cara falou, esquece, isso aqui não é bom. Se você quiser PR foi mensurar assim por isso, comigo, vai dar ruim. PR, por exemplo. Como é que foi? A pessoa falou que, tipo, esquece PR não vende. Então ela vai medir por quantas poupou de grana de mídia. Essa que ele Impressões. metrifica. Não, quanto que eu poupei se eu fosse comprar aquele espaço. Entendeu? Earned Media Value, né? MV. exato. Quanto dinheiro eu economizei por ter sido inserido minha matéria ali. E aí eu contratei uma agência pra cuidar desse problema. Porque esse é um outro erro comum que eu acho que tem a ver com esse ponto todo aqui do Gui, que é o cara sobrecarregar. Tipo assim, eu quero fazer PR. Aí eu vou lá pro meu cara de SEO, não faz PR também aqui. Vai Essa é a prospectar. receita para um sucesso. Não, tem que pagar a agência que só faz PR, porque eu não vou fazer PR dentro de casa, não tem ninguém que sabe fazer. Porque você está comprando velocidade nesse caso. Que a grande dúvida era essa, tipo, como que um cara, tipo, pensa no cara que tá nos ouvindo lá, que ele faz face, tá ligado? Tipo, em algum determinado momento, se ele estiver fazendo as coisas direito, ele vai ter que fazer outros canais. Como que ele pode se sentir confiante de que ele tá fazendo um bom trabalho nesses Ele outros como- canais? como E outra coisa, executivo ou como empresa? ele pode ser tanto como executivo Qual que é como o pros não, clientes é dele. que muda. Muda bastante. Muda Minha bastante. carreira ou eu como investidor? Tipo assim, Vamos eu pensar sou na o diretor, eu sou o fundador. Na carreira. Então, fala qual cadeira que ele senta na empresa. Qual que é o cargo dele? Lista de mídia. Ele poderia ser um analista de mídia querendo evoluir pra um diretor de marketing, por exemplo. Porra, Esse tem cara, muitos ele saltos aí, tá? tem os 3 saltos. Ele Não, vai ter que tem aprender. uns 3, 4 saltos Esse aí aí, vai pelo ter que menos. dançar bastante, Não, tudo cara. bem. Mas é um caminho que eu imagino que muita gente deve estar percorrendo, tá ligado? O cara Imagina que a tá... maioria. O cara aqui tá procurando um Roy Hunter a nível pessoal também, cara. Exatamente. Então, tipo, eu penso que essa é uma dúvida que o cara vai ter. Como caralhos eu vou virar um gestor de marketing, um diretor de marketing e vou ajudar a facilitar a vida de um cara que tá no meu time que ele usa um canal que eu nunca rodei? Então, mas aí que tá. Isso é um ponto importante, tá ligado? É que esse salto, ele Essa é a minha dúvida. o fato dele não ser direto importa. Por quê? Primeiro você vai aprender, se a analista tá indo para um coordenador supervisor. Primeira coisa que você vai aprender é como que você delega e acompanha o trabalho de outras pessoas. Você tem que aprender a fazer isso. E provavelmente você vai delegar primeiro coisas que você já sabe. Aí você vai para ser um gerente. Cara, agora você tem que começar a pensar de uma forma mais estratégica, coisas que você não sabe. Você vai aprender a adquirir conhecimento de coisas que você não sabe. Para depois você ir virar um diretor, que você vai ter que uma outra... Tipo assim, não tem... como é que o analista vira diretor? Não vira. Não vira? A não ser que ele Ok. funde a própria empresa e você dá o cargo de diretor, né? Que nem É, empresa pode júnior, ser. todo mundo é diretor de alguma coisa. Mas assim, o analista não vira diretor.
O analista, ele vai subindo as posições, a não ser que ele queira empreender. E aí, meu amigo, o que você falou, é pau no seu cu. Se fudeu, tem que aprender. Minha opinião, que essa é a transição de carreira mais difícil que tem. Desse momento em que você é um cara que executa pra alguém que vai usar... É o grande gap. Cara, é muito difícil essa transição. É outro jogo. Porque eu tenho... A partir do momento na carreira, não importa a tua capability ali, a tua skill que você tem, pô, de mid, é outro jogo. Tu passou por essa transição especificamente? Passei muito Como difícil. Foi a janela mais difícil da minha carreira, com certeza. Então, sempre fui um cara muito mão na massa. Sempre gostei de entrar detalhado nos diferentes temas. Sujar muito a mão de graxa. Uhum. Eu gosto muito desse termo. E, de repente, eu era um cara que sozinho não conseguia mover. Não fazia nada. Não, eu não conseguia fazer nada, cara. Dependia de outras 5, Vira 6, um 7, de 10 liderança. pessoas. No pipeline da liderança, o cara fala que no primeiro estágio da liderança, o resultado vem através do teu trabalho, no segundo estágio vem através do trabalho dos outros. E aí isso dá uma mudança de mentalidade. Tu não consegue, tu te sente inútil. Direto a galera fala isso pra mim. Cara, eu não tô fazendo nada aqui. Você termina o dia com o sentimento de caramba, não fiz nada. Trabalhei pra caralho e não fiz porra Cara, nenhuma. muito natural e gera frustração. E isso fala-se muito, até aqui no nosso setor, de alguma forma, de leverage, né? Alavancagem. Isso daqui é leverage. Então, você fazer mais com menos é você, conseguir potencializar o que você faria multiplicado por 15, mas com 10 pessoas. O Andy Grove, no livro A Gestão de Alta Performance, acho que em português traduziram, maravilhoso. Ele fala, cara, resultado do gestor é o resultado do time. E o conceito mais importante para um gestor é o conceito de alavancagem. Hoje, tem uma empresa que eu sou advisor, né? Me chamaram lá para conversar que tava um monte de gestor, gerente, tava sofrendo. Não, que toda hora tem que revisar o negócio do time. E fala, tá, como é que estão os playbooks? Vocês já fizeram treinamento? Vocês já montaram como é que é? E, não, porque não dá tempo. Eu falei, cara, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar 1 hora a mais do seu dia e fazer isso, porque é 1 hora que você vai perder fazendo treinamento que vai te economizar esse monte de horas por semana que você passa. E é isso, tipo, cara, como é que 1 hora sua, tipo, eu vi uma vez, acho que é o Julian Safiro, ele fez um negócio muito, ele falou que, o que é, né, um analista, ele vai pegar uma maquininha que ela, tipo assim, você coloca R$1 de um lado e sai 2 do outro. O que o gestor vai fazer? O gestor vai pegar essa maquininha que coloca R$1 de um lado e coloca 2 do outro, e investir R$5 para a partir de agora, quando colocar R$1, sair 3 do outro. Só que a partir de agora sai 3 para sempre. Perfeito. Então você gera um resultado perpetuidade. para É um sempre investimento. É literal e um investimento. alavanca. É literal um investimento. Eu vejo esse erro, eu vejo muita gente, acho que 90% das pessoas cometem esse erro, principalmente nessa transição. E até antes dessa transição. Reparem se vocês não fazem isso, né? Puta, tem alguma coisa simples e micro para ser feita. E aí você poderia pedir pra alguém, mas aí fica aquele sentimento, puta, mas se eu fizer, eu vou fazer isso em 20 minutos. 5 minutos. Porra, se eu for ensinar, vai demorar uma hora. Ou quando o cara faz errado, e ao invés de tu ensinar o cara a corrigir, fazer certo, você vai lá e faz pelo cara. Cara, isso a gente não falou de educação, de education. Esse investimento que você tá colocando é o educacional da coisa. Que é o principal de um gestor, na minha opinião. Aliás, e você virar esse shift, né? Eu vou ensinar tudo pra... Cara, hoje, literal, cara. O meu trabalho é virtualmente o dia inteiro em reunião. Eu não abro uma planilha, eu não... realmente buscando esses mecanismos de lever. É muito louco isso. Então, tipo, eu sozinho não consigo, assim, mover. Eu tô usando umas 6, 7 horas da minha semana, ultimamente, pra escrever páginas do Notion. E ajudando as pessoas a fazer isso. Na V4 a gente criou isso virou bastante papo de liderança, né? Mas a gente criou, a gente não tem diretores, gerentes, a gente chama de players, caps e coaches. Então o coach é o nosso diretor, que ele é bem um coach, que nem um time de futebol. Ele não joga. Ele tá conduzindo o time a jogar bem, trocando as peças e observando, e mediante as observações ele sugere alterações. Mas ele nunca joga. Animal. Cara, legal. Animal. Esses nomes são legais, cara. Tem outro motivo. Mas a analogia é muito... Explica no detalhe essa analogia, porque é muito boa, velho. Sabe por quê? Porque todo mundo queria ser diretor. Todo mundo quer estar na salinha lá da segunda-feira. Não tem diretor pra todo mundo. Não tem, como é que eu vou criar uma empresa que todo mundo vai ser diretor? Perfeito. E o cara não precisa. Aí o que eu falei assim, quem é mais importante no time, o Cristiano Ronaldo ou o coach? Cristiano Ronaldo, ele demite o coach se ele quiser. Então tu não precisa ser coach, tu pode ser o melhor player do mundo. Se tu for o melhor player do mundo, vai ganhar mais que o coach, vai ser mais insubstituível. Se tu jogar melhor do que ser coach, agora o Felipão, hoje não tá bom, mas o Felipão já tentou ser jogador, foi uma merda, mas ele foi um bom coach. Em algum momento da história, hoje não tá sendo. Então tu tem que ver o que faz mais sentido pra ti também. Vamos lá, conectando novamente com a pauta. Com a pauta que a gente desvirtua aqui. O papel do gestor em guiar esse analista, que foi a tua pergunta, né, em buscar esses novos canais, fazer as perguntas certas para ele experimentar
enfim, e evoluir nessa nova disciplina, né? Sabe como eu Muito penso? importante. Tipo, como eu penso? No fim Parte do das contas, gestor. sim, não faz sentido, né, a visão do analista virar um diretor, tem muito caminho aí. E eu acredito que isso tudo volta lá num aspecto que a gente já falou, talvez muitos episódios atrás, que é aquilo do cara ser o profissional multidisciplinar. E muito mais do que multidisciplinar no sentido de manjar de tráfego A, canal B, é o cara olhar o big picture, olhar o manjar negócio, manjar business, tá ligado? Porque a partir do momento que o cara entende, a gente vai falar disso em outro episódio também, mas a partir do momento que o cara entende quais são as North Star Metrics, quais são os indicadores que fazem o negócio crescer, ele começa a entender que, pô, hoje eu uso Face, logo eu posso também aproveitar do Pinterest, que está chegando forte aí, talvez. Ou, sei lá, eu posso melhorar o meu canal de aquisição XPTO porque a minha North Star Metric A se beneficiaria dele. E aí o cara começa a se tornar um gestor. E isso serve pro carinha que vai virar diretor de marketing dentro de uma empresa e ele precisa manjar disso, tanto quanto pro cara que tem que tocar um projeto para um cliente. Porque se ele não manjar disso no detalhe, ele vai ficar lá, o meu playbook diz que eu tenho que fazer Facebook. Eu acho que é o momento Saca? que o cara entende que, no fim do dia, vamos lá, do ponto de vista puramente resultado de negócio, o que importa é geração de caixa livre. Tudo que você faz é meio para isso. Então, ninguém quer que você faça Facebook, ninguém quer que você faça TikTok, YouTube. Não, eu quero que você faça um monte de coisas que no final do dia você, o quê? Amanhã eu tenho mais fluxo de caixa do que eu tenho hoje. É isso. Só que, cara, é foda, porque você chega num momento Ninguém pensa que assim. é... Alguém pensa assim, a gente tava Você falando. vai em qualquer, sei lá, comunidade dos caras de marketing. Ninguém tá falando dessa Ninguém merda. não, ninguém. O cara tá buscando qual que é o hack que eu tenho que fazer amanhã de Porque Face. você se sente CBO inútil. do- Não, é porque você chega ao 155. é porque você tem que chegar no momento. Você chega no momento nisso, cara, que você realiza que praticamente tudo que você sabe fazer hoje é, em última análise, completamente dispensável pro business. E isso dói, sabe? É antinatural. Você fala, mano, quer dizer então que tudo que eu sei fazer de Facebook é potencialmente inútil, porque se amanhã o business vê que é mais importante fazer o B do que isso aqui, eu vou simplesmente... Tipo, só que se você se antecipa a isso e passa a ser uma peça que entende que seu papel não é fazer Facebook, não é fazer um canal, e sim gerar resultado de negócio, você passa uma crise existencial, mas depois você entende, legal, então isso aqui que eu tenho que... O que eu tenho que aprender pra isso? Pra gerar resultado de negócio e não resultado de Facebook. Só que, cara, é psicológico, é difícil. Ótimo. Uma provocação que eu faço sempre aqui pro time, enfim. Olha o que você colocou agora, né? O foco, fatalmente, assim, de qualquer pessoa dentro dessa nossa carreira aqui, o grande foco acaba sendo quais botões apertar lá no Facebook. Pouco se fala sobre o cliente que está ali na ponta final. Pouco se fala sobre o aprendizado que você está tendo ali da tua audiência. De qual palavra que você está falando para conectar. Pouco se fala sobre, vamos aqui entender o CTR, né? À luz do que... Cara, que sentimento que eu tô despertando aqui, né? Total. Qual o tipo de diálogo que eu tô criando, né? E o pouco que se falou disso até então, no mainstream, vamos dizer assim, a galera tira pra garantir, persona, é só fazer uma persona Jobs aí, to be velho. done. Jobs to be done, pô, Perfeito. barbada. E aí, Não, cara, é vamos muito mais longe E aí do que vamos isso, tá voltar ligado? lá ao que a gente falou alguns episódios atrás. É aquela batalha naval de 3 dimensões, né? É acertar a mensagem certa, pra audiência certa, né? No canal certo. Então não importa se é no Facebook. A essência não é o Facebook, não é o... as duas primeiras partes são talvez tão mais importantes que a terceira, que é o canal em si. Porque ela vai se adaptar, né, aos dois primeiros. O canal se adapta a qual que tem maior probabilidade de mudar o canal? O Facebook Ads é um meio. Exatamente. Um lance que eu brinco com a galera é que a nossa galera de growth, ela fala muito do engenheiro, né? Agora o marqueteiro é economista, é engenheiro. Mas, cara, se tu colocar um engenheiro sem ter um cara de publicidade, sabe escrever bem, sabe, entende pessoas, o economista ele é um pouco mais o meio do caminho, porque ele estudou pessoa, comportamento e também a parte da matemática da coisa. A dupla publicitária nova, pra mim, é o criativo e o analítico. Se botar o engenheiro do lado de um puta publicitário, aí tem uma dupla de growth Smart foda. creative. Quant e o quali. Não pensa na pessoa, e né, a nas própria- pessoas. E aí o que acontece? Aquilo que a gente falou do feedback loop curto. Eu tô flodando aqui meu cliente, tô vendendo mais. Você não tá considerando tanto de pessoas que agora te odeiam, nunca mais vão comprar com você e vão ir pro concorrente. Porque o cara tá olhando só o número, só o quant, mais não nada. vale. E só o de curto prazo também.
pra caralho. Perfeito. Cada vez mais, operar a ferramenta vai se tornar commodity. É uma condição- Ela cada vez automatiza mais a operação, né? Exato, cara. Não é aí que tá a arte da Eu tava coisa, conversando né? com um cara, um dos caras nosso head de squad de e-commerce, e aí ele tava perguntando pra ele, o que tá bombando agora aí pra ti na ponta lá de Google? O cara, velho, campanha Smart é o poder. E eu, caralho, campanha Smart é tipo o AdWords Express antigo, só que bom, tá ligado? Então, tipo, o que você tem que fazer numa campanha Smart? Botar ela pra rodar e ter conversão. Se tiver conversão, botar depois uma campanha pra rodar, ela vai dar bom. Cada vez mais inteligente, né? Fazendo parada sozinho. Exato, exatamente. E eu tenho meu último ponto, assim, que é... Aí, de novo, a gente cita essas coisas em outros episódios, mas eu acredito que cabe aqui também, que é, tipo assim, o cara, quando ele faz essa transição que é difícil, né, de sair de ser o carinha do Face, que é o caminho natural da coisa. Ah, quero ser gestor de tráfego, viu o Sobral lá, eu quero ser gestor de tráfego, vou aprender Facebook. E ele começa a ouvir a gente, a entender mais sobre business, sobre negócio, também entra um pouco daquele aspecto do marketing versus venda, saca? Tipo, se eu tô lá numa área de marketing, tô sendo um analista, um supervisor, um coordenador, um diretor de marketing, sem ter uma visão holística, eu também começo a criar metas e métricas erradas pra mim e pro meu negócio. Tipo, não, mas eu tô gerando lead, mas eu tô... Aí acontece aquilo que aconteceu no nosso marketing uns 6 meses atrás, que é tipo assim, nego batendo palma porque bateu meta de lead. Que bosta, tá ligado? Foda-se o teu o valor lead. de uma visão revenue. Tá ligado? Total. É visão bem revenue. Foda-se o teu lead. No fim das contas vendeu ou não. Trouxe ou não mais clientes, Mas nem vendeu, né? Trouxe mais LTV. Mais LTV. Trouxe um que ainda cliente entra bom. isso, né? Qual que é a qualidade da receita que você trouxe? Também tem isso, A exatamente. geração de valor no longo prazo. Da North Star Metric, bom, a North Star Metric teria isso, né? Teria a quantidade, a qualidade, a frequência, tipo, aí de fato tu começa a olhar, a criar também metas e métricas mais assertivas pro teu negócio quando tu tem uma visão mais holística. E por isso que eu digo que isso fala pra todo mundo. Fala pro dono, fala pro marqueteiro que trabalha na empresa e fala pro cara que presta serviço de marketing digital. Porque pra todos esses caras eu acredito que isso tudo faz sentido. Que todos eles deveriam ter essa visão, seja um supervisor, um analista ou um gestor de tráfego. Tá ligado? Porque se tu for um gestor de tráfego com essa visão aqui, tu vai ser muito mais relevante pro negócio do que só um cara bom de face. E aí você vai ser um gestor de verdade. A gente teve um episódio inteiro só sobre Pode isso. crer, é. Você não é gestor de tráfego se você não tem visão de negócio, se você não tem É, visão exato. de Esse mercado. cara no E mercado volta vale nisso aí, né? 5, 10, 20 vezes mais do que o cara que tá ali apertando o botão no Facebook, cara. O PTO aumenta amanhã. Porque o cara que só aperta o botão do Facebook tá caro também, viu? Pô, Olha só. todo mundo caro. Porque nesse tá país. valorizando cara, essa overprice. profissão, mas ainda assim o cara se Não, diferencia nosso sabendo mercado é desse muito resto. overpriced. Todo mundo caro. Todo mundo é overpriced. É isso. That's it. Qual vai ser então o título do episódio? Qual que era o assunto mesmo? O que a gente tá falando? Eu escrevi aqui, eu acho que é ruim, tá? Mas só eu escrevi pra saber que é tipo assim, como ser um bom gestor multicanal. Mas Muito chato. Não, eu só coloquei esse e escrevi do lado, pensar num nome melhor. Mas é só pra saber o nome, tópico. o nome vai ser Porque o Facebook morreu. Não, mas esse a gente já fez. Já fez E esse. não, Já a fez gente quase mesmo? não Já falou fez porque disso. o Facebook morreu, Por que porque a o gente não Google vai morreu. de 1 a 10 canais? Indo de 10 1 para 10 canais. Perfeito. Indo de canais. Só Como ir canais? de 1 para 10 canais? De vendas. Pra virar pergunta. Tudo é pergunta, tudo é pergunta. Como ir de 1 para 10 canais pra virar pergunta? Não precisa virar pergunta todos, né? Pode ser o não passo sei. a passo, né? O passo a passo é bom também. Passo a passo pra ir Aquele de 1 a bagulho da 10 jornada canais. que ele Porra, isso é falou. bom. Aquele Que bagulho não, da a Byte não jornada. entrega, né? Isso que é foda. A jornada. A jornada que ele do falou, tipo assim, profissional. a transição mais difícil na vida de um marqueteiro. Alguma porra assim. Mas não é o isso. assunto. O assunto é como ir de 1 a 10 canais, caralho. Não era esse o assunto? Sim, essa é a maior, Nas suas a palavras maior foi. dificuldade, que é tu sair de uma visão de facebookeiro pra um cara que tem 10 canal Não, pra mas gerenciar. isso a gente chegou no final do o episódio, a pauta que tu levantou. Sim, mas de mas como você ir escreve de uma um- redação e Como você tem que ir escolher de o um a primeiro 10 parágrafo canais. pra montar o seu Não. título. Não, né, caralho? De 1 a 10 canais na sua empresa. De 1 1 a a 10 10 canais canais. no seu negócio. De vendas. É boa. Indo De de um 1 a- a 10 canais. indo de um a 10 para canais de 10 vendas. canais de vendas. Eu acho que minha ideia também era boa, mas pode ser. Passo a passo. Boa. Boa. Porque a Vamos minha gravar ideia, o ela começo, gera então? também o negócio. A curiosidade. Mas anyway, show. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.